Então, como o Luís estava a dizer, desde que começámos esta série sobre o que está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, que temos vindo a perceber que os discípulos têm esta preocupação de ter sempre Jesus como um foco, não é? Eles caminham com atitudes, palavras e até escolhas que eles aprenderam de Jesus, não é? O mestre deixou-lhes uma orientação clara, partiu de uma forma magnífica, não é? Teve aquele momento espetacular quando ele voltou para o céu, mas deixou-lhes uma orientação clara e eles estão neste caminho a treinar todos os dias, cumprir a orientação clara do mestre. Então realmente o foco é Jesus e a mensagem que Jesus lhes deixa, ou a designação que Jesus lhes dá, é que vão e chamem mais e mais para o caminho, a verdade e a vida. É isto que os discípulos querem fazer a cada dia. Então o que nós vamos ver também hoje é que até nós, na nossa caminhada como comunidade cristã, também somos ensinados, desde que entramos numa igreja, que esta também é a nossa convicção, sermos iguais a Jesus, não é? A pergunta que nós normalmente somos convidados a fazer é o que é que ele fazia, o que é que Jesus faria no meu lugar. E isto parece para mim sempre teoricamente muito bonito. Teoricamente muito bonito. Porque na prática é praticamente impraticável, não é? É como se fosse quase impossível para mim, regularmente, constantemente, agir, reagir, escolher como Jesus o faria. Pois é, porque a grande maior parte das vezes nós usamos expressões nos nossos fracassos do género pois, nós falhamos, nós somos pecadores, os pecadores falham. Ou, perfeito, só Jesus, nós somos pecadores. E usamos estas frases tão regularmente que para nós está tudo bem, não é? É como se é o nosso lugar confortável na nossa relação com a palavra e com a forma como nós somos desafiados regularmente. Mas realmente o que eu vos trago hoje, com base no texto que nós vamos ler, é uma convicção de que é mais que tempo para nos deixarmos de desculpas, deixarmos de olhar para Jesus ou para a nossa chamada como uma dieta que ainda não fomos capazes de iniciar. Nós sabemos que precisamos, sabemos que ela nos vai fazer bem, mas ainda não estamos lá. Falta-nos a atitude, falta-nos a escolha, falta-nos a determinação, falta-nos ainda a vontade de realmente iniciarmos. Então, é a expressão-chave que eu vos vou deixar hoje, nos vou deixar hoje, que é escolher mudar. Que parece um clichê no mundo cristão, porque nós sabemos que temos que mudar, não é? Nós sabemos que ao encontrar Cristo não há outra forma, nós temos que mudar. Pois, mas será que nós já escolhemos mudar? Já estamos realmente a mudar? E os clichês às vezes estão na nossa vida por alguma razão. O problema é conseguirmos alcançá-los. Barnabé e Paulo, né? Os dois homens de hoje são um bom exemplo de mudar, de escolher mudar. Né? Barnabé, o judeu, que outrora chamou-se José, que brindou os que estavam à sua volta com generosidade e aceitou de coração a missão de ir e falar de Jesus aos gentios. Era completamente diferente daquilo que os judeus defendiam. Paulo, o romano, outrora Saulo, que perseguia os cristãos e de repente se transforma e passa a ser parte do grupo dos perseguidos. Então, Barnabé e Paulo são novas criaturas pelo chamado de Jesus que escolheram realmente mudar. Não foi uma mudança milagrosa, foi uma escolha. Porque Jesus toca as nossas vidas, mas os nossos passos, quem dá, somos nós próprios, não é? É a nossa escolha que vai. Então, e neste tempo de Quaresma, eu tenho um devocional que me tem feito cruzar com dois temas: o escolher mudar e o medo. Tem sido a minha caminhada de Quaresma neste tempo. E o escolher mudar é uma temática que mexe realmente comigo. As escolhas que eu faço para seguir Jesus. O que é que eu tenho de fazer para eu conseguir mudar naturalmente, para que seja natural em mim os gestos de Jesus. E o que eu tenho compreendido é que não sou eu em mim,
Não sou eu por mim, mas é o poder do Espírito Santo em mim. E esta história de hoje mostra-nos exatamente isso, o poder do Espírito Santo nestes homens. E há um texto bíblico que tem caminhado comigo neste processo, que é: tenhamos os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Né? Filipenses 2,5. Tenhamos os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Então, eu olho para estes dois homens hoje e neste preciso momento e consigo ver exatamente Jesus a agir e a reagir no meio da multidão. Então vamos voltar ao texto. Barnabé e Paulo estão na sua primeira viagem missionária, certo, Diogo? É? Eles chegam a Listra, e Listra é uma cidade idólatra, não é? Ali o seu povo acreditava nos deuses e nos espíritos e não tinham qualquer relação com o Deus único e santo que nós defendemos, que nós conhecemos. Então diz-nos o versículo 8, como leu a Ana: havia em Listra um homem que estava sentado porque era coxo de nascença e nunca tinha andado. Este homem ouviu Paulo e Paulo reconheceu. O texto diz: Paulo olhou bem para ele, viu que tinha fé para ser curado e disse em voz alta: levanta-te e põe-te direito sobre os teus pés. Paulo olhou para ele e reconheceu a sua fé só de olhar para ele. Conseguem ver Jesus neste momento? Conseguem reconhecer Jesus nesta atitude? Eu acredito que Jesus faria exatamente a mesma coisa. Jesus não ia precisar de meses para conviver com aquele homem para entender se ele tinha fé. Jesus não ia precisar de orar a Deus naquele momento para perceber a vontade de Deus, porque Jesus não falava à multidão a focar um ponto no fundo e de uma forma geral. Ele olhava as pessoas nos olhos e reconhecia as pessoas, cada um. E foi exatamente isso que Paulo fez. Paulo reconheceu aquele homem. E a pergunta agora é: como é que Paulo sabia? Ao escolher viver a chamada que Jesus fez ao seu coração, Paulo ganha intimidade com Deus. Não é só o ir e falar de Jesus. Ele tem intimidade regular com Deus. E nessa intimidade regular com Deus, o Espírito de Deus habita nele, dá-lhe o poder e dá-lhe a vontade. Não há outra forma de nós agirmos na nossa vida sem o Espírito de Deus nos dar o poder e a vontade. Então Paulo age espontaneamente através daquilo que o Espírito de Deus faz no seu coração. Já alguma vez sentiram isto? Esta sensação de simplesmente saber que é aquilo que vocês têm que fazer? Simplesmente saber, sem explicação. É incrível. Não tenho que explicar nada a ninguém, é só eu sei que é por ali e eu vou, eu sei que eu tenho que fazer isto e eu faço. E vocês sabem que é a vontade de Deus. E o texto continua no versículo 11, diz: ao ver o que Paulo tinha feito, o povo põe-se a gritar, na língua de Lacónia: são deuses em forma de homem que vieram visitar. Diziam que Barnabé era Zeus, Paulo era Hermes, e até traziam coisas para lhes prestar homenagem, sacrifício de animais com flores e tudo. A multidão não percebeu nada, mas percebeu a maravilha do que aconteceu naquele lugar. Eles não perceberam de onde vinha, mas perceberam o que tinha acontecido. Eles eram idólatras, acreditavam em Deus e em espíritos, e para eles aquilo era uma obra dos deuses pagãos que eles tanto admiravam. E o gesto do sacerdote não foi mais do que um gesto de gratidão pela bênção de ter consigo os seus deuses. Agora, se Barnabé e Paulo não fossem de Jesus, este tinha sido um momento incrível, mas noutro sentido. Quem é que não gosta de ser bajulado? Quem é que não gosta de ser assim idolatrado? Ou levantado publicamente, reconhecido, né? Tido como maravilhoso e incrível. Uns até claramente, outros mais no seu íntimo, mas quem não gosta? Os verdadeiros discípulos de Jesus, que sabem que vivem para o exaltar a Ele. Mas entre nós continuamos a ter pessoas, cada um de nós tem momentos em que precisa dessa palmadinha das costas, não é? Precisa dos likes nas mensagens, precisa das mensagens
que valorizam o eu, que exaltam o eu, que reconhecem o eu. Porque nós ainda não escolhemos mudar. Nós ainda estamos confortáveis nesta zona de ter um bocadinho dos dois mundos. Eu não estou a dizer que nós não devemos valorizar-nos uns aos outros. Bom, eu estou a dizer que nós não devemos valorizar-nos uns aos outros. O que eu quero dizer realmente é não nos valorizemos uns aos outros, ou o outro em si, mas aquilo que Deus faz no outro ou através do outro. O objetivo não é dizer que o Gary tem uma voz maravilhosa, é mesmo bom. O Gary tem uma voz, Deus deu ao Gary uma voz maravilhosa para o adorar. Conseguem compreender a lógica? Faz sentido? Não é o eu, não sou o que eu faço, não é o que eu faço, mas é o que Deus faz através de mim e em mim. Porque as nossas frases deviam começar com esse pensamento, não é? Com essa certeza de como Paulo e Barnabé tinham. Eles foram chamados para expandir o Evangelho, mas eles não fizeram por eles. Pelo contrário, né? Porque somos, como vemos pelo texto de hoje, eles permitiram ser usados pelos propósitos de Deus, em detrimento de si próprios, da sua vida, do seu conforto. Nós hoje estamos aqui a exaltar ou a reconhecer que Barnabé e Paulo foram fundamentais na expansão do Evangelho entre os gentios, mas naquele tempo eles eram apedrejados. Então, irmãos, não há crescimento na nossa vida se não houver uma mudança real. Não há mudança sem haver perda. Lembrem-se disso. Nós só crescemos se mudarmos. Mas se não perdermos nada, não mudamos. E também não há perda sem dor. Então, se perdemos alguma coisa, nós vamos sentir dor. Porque livrar-nos da velha pessoa é isso mesmo. É difícil, é complicado, é doloroso. Mas é necessário e fundamental. Como diria um grande amigo nosso, o Osmar Ludovico, a metanoia, este processo dentro de nós de aceitar, perder, reencontrar. Não é? Esta necessidade que nós temos de nos arrepender daquilo que estamos a fazer de errado e mudar de ideias e tomar um novo rumo. Não é possível vivermos na nossa relação com o outro seguindo a vontade de Deus sem termos este processo regular em nós. Não é uma vez, não é um dia, é regular em nós. Então é mudar o chip. É tirar o chip do o meu caminho e colocar o chip o caminho de Deus. É simples? Não. Mas é necessário. Então, quando a mudança real acontece, aprendemos a pensar de forma diferente na nossa vida, até em relação aos nossos defeitos. Há defeitos que temos hoje, que nós podemos usar no propósito de Deus. Bom, não é todos, hein? Alguns, só alguns. Se olharmos para Saulo, o maior defeito de Saulo era esta coisa dele ser fixado na sua meta, certo? Ele tinha aquela coisa que era contra os cristãos e tinha que ir naquela direção, não importa quem levava à frente, quem morria, quem matava, não interessa. Ele ia e queria acontecer. Este defeito de Paulo foi ressignificado e Paulo usou esse defeito na expansão do Evangelho. Vamos voltar ao texto. Diz assim, no versículo 14. Mas quando os apóstolos souberam disto, rasgaram as suas roupas. Isto era um sinal de indignação, não é? Não sei se temos todos consciência, mas para os judeus isto era um gesto de indignação quando havia sofrimento, quando queriam mostrar que estavam em sofrimento, quando estavam em dor. Não é? Então para eles isto era um gesto de... Não havia maior gesto público que não rasgar as suas vestes. E eles gritavam, eles corriam e gritavam a dizer, ei, parem com isso, nós não somos nada disso, nós somos homens como vocês. Nós viemos aqui falar-vos do Deus vivo, do Deus que criou o céu, o mar, a terra e tudo o que há neles. O Deus que vos sustém, que vos sustenta, que dá a chuva, que dá a colheita, que dá tudo no tempo certo. É dele que nós estamos a falar, não é sobre nós. Parem com isso.
Nós estamos aqui para vos dizer, deixem essas coisas que não interessam para nada. Então, como Pedro diante de Cornélio, mas Pedro mais calmo, porque Pedro não era como Saulo, assim meio coisa, não é? Então, Pedro diante de Cornélio, Paulo e Bernabé também rejeitaram esta idolatria da parte dos gentios. E o que é interessante no discurso de Paulo é que ele não fala com este grupo de pessoas como ele falava com os judeus. Ele não trazia a história da lei, ele não trazia os textos que toda a gente já conhecia. Ele trouxe um género de teologia natural que falava sobre aquilo que eles conheciam, porque para eles os deuses eram aqueles que faziam crescer a comida, a colheita, faziam chover, faziam o sol. Então para eles tinham que perceber do que é que Paulo estava a falar. Então Paulo traz uma teologia natural que permite que estes pagãos façam um paralelismo entre aquilo que eles acreditam e conhecem e o Deus vivo de quem eles estão a falar. E assim eles compreendem do que é que eles estão a dizer, mas mesmo assim, foi difícil para eles pararem aquilo que estava a acontecer. E vejam a expressão que eles usam nestes versículos seguintes. Nós somos apenas homens. Nós somos apenas homens. Os homens são limitados, os homens não têm poder, os homens não têm capacidade para fazer isto. Nós fizemos porque o Espírito de Deus agiu através de nós. Não foi nenhum de nós a fazê-lo. Isto só é possível porque o Todo-Poderoso está em nós, está connosco. E agora pensem na vossa vida, na nossa vida, pensemos juntos. Quando nós somos exaltados, como é que nós reagimos? O que é que nós dizemos? Qual é a nossa primeira resposta? Obrigada. Muito obrigada. Ou então envergonhados. Ai, não. E tal. Não é? Dependendo de cada um. Quantos de nós dizemos, não fui eu. Foi Deus a mim. Foi Deus através de mim. Eu não sei, eu comecei a pensar e eu acho que eu digo isso poucas vezes. Se alguma vez disse, não me consegui recordar de nenhuma. Tenho assim, se calhar não, deve ter dito alguma vez, né? Não me parece mal eu não ter dito isso nunca vez. Mas eu não me consigo recordar de nenhuma vez. Então, a primeira resposta que nós damos logo é obrigada por me estares a ver. Obrigada por perceberes que eu sou capaz. Obrigada por entenderes que eu tenho força, que eu tenho capacidade. Essa não deve ser a nossa resposta. E depois, do outro lado, como é que nós reagimos quando diante de nós Deus é desonrado? Não é difícil no mundo de hoje, diante de nós, alguém falar mal de Deus. Como é que nós reagimos? Rasgamos as vestes ou ficamos em silêncio e fazemos de conta que não estamos ali, tipo poker face? Sinal de mudança. Nós precisamos de mudar. Nós estamos a necessitar de mudar. Então nós só vamos conseguir reagir e reafirmar quando nós tivermos consciência de quem nós somos no Pai. E isso nós só conseguimos em intimidade com Ele. Nós só vamos conseguir reagir e ter uma atitude diferente diante daquilo que nós temos no mundo do dia a dia se nós tivermos intimidade com o Pai. Porque Ele vai nos dizer o que é que Ele quer de nós, o que é que Ele espera de nós. E nós vamos escutar, nós vamos entender. Então tem que haver uma mudança. Nós temos que escolher mudar de ideias. Nós temos que nos arrepender, escolher mudar de ideias, aceitar um novo rumo e agir de acordo com essa mudança. Isto é todos os dias, não é uma vez só, como eu dizia há pouco. E há algo que nós devemos desmistificar quanto filhos de Deus. Isto de acreditarmos que ser de Cristo implica livramento, bênção, vitórias constantes. Bom, pode, eu não estou a dizer que não pode, mas sério, o que é que Jesus disse? O que é que Ele nos garantiu? Aflições. Ele garantiu aflições, não garantiu vitórias constantes neste mundo.
Então pode acontecer, mas é mais fácil acontecer as aflições. E então como é que nós escolhemos neste mundo viver com a mudança regular de não sermos iguais ao que éramos ontem? Como é que nós vamos enfrentar o nosso dia a dia escolhendo não ser iguais ao que éramos ontem? Vamos voltar ao texto. O texto fala-nos nesta parte final de algo muito incrível. Chegaram judeus de Antioquia e de Icónio. Antioquia e Icónio foram as cidades que Barnabé e Paulo visitaram antes de chegar a Listra. Eles perseguiram-nos até ali, não conseguiram apedrejá-los lá, chegaram ali, o que é que eles fizeram? Instigaram a multidão e visitantes e locais apedrejaram Paulo de tal maneira que parecia que Paulo estava morto. Eles vieram de longe para os perseguir e concretizar o apedrejamento. Quando há esta violência sobre Paulo e Barnabé, o que é que se espera? Espera-se um homem caído, ferido, como nós lemos no texto do Bom Samaritano, não é? Precisa de uns dias para recuperar, para curar feridas. E nada. O homem levanta-se como com um milagre, segue, volta a entrar na cidade sem medo, quer dizer, se tinha medo, isso não impediu de o fazer, e no dia seguinte levanta ele e lá vai. E isto não era bem uma viagem daqui ao Algarve de carro. Era uma caminhada a pé. Eu olho isto como um milagre. É Deus a agir naquela vida, a curar e a sarar os que são seus, porque há um propósito naquela caminhada. Então, se Deus te chama, me chama, o que é que me está a impedir de ir? Porque claramente Ele chama, sustém e provê. Então, o que nos está a impedir de ir? É a vergonha do que as outras pessoas vão pensar de nós? É o cansaço? É o conforto? É a contenda com o outro? É a minha agenda pessoal? O que é que me está a impedir de ir realmente? Porque a tarefa que Paulo levou não o impediu de levantar e ir. E nós não levámos nenhuma tarefa aqui ainda. Então, irmãos, como ontem falávamos no nosso encontro de mulheres, João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então as aflições vão lá estar. Agora a nossa escolha é: seguimos como Paulo, que se levanta e vai nas suas dores, ou mantemos-nos ali na nossa aflição? Porque o próprio Paulo escreveu aos Efésios e disse-nos: as nossas lutas não são com as pessoas à nossa volta. E nós guerreamos tanto uns com os outros. Há tanta coisinha que nós pegamos uns com os outros. As nossas lutas não são com as pessoas que estão à nossa volta. São com Satanás, o pai do pecado. Esse pecado que nós permitimos continuar a habitar em nós pela nossa frágil relação com Deus. Porque esse Deus, vivo, grande e poderoso, Ele arrebata o pecado. Então, quando as vossas contendas estiverem a acontecer com os vossos mais próximos, lembrem-se que não é contra eles que vocês estão a guerrear. É contra o Pai do mal. Então, irmãos, não há tempo para lamuriar naquilo que não fizemos. Eu há algumas semanas partilhei no nosso grupo de oração que estava numa luta porque eu sabia que não estava a responder à minha chamada e estava a deixar-me assim: para de lamuriar, por amor de Deus, já chega de lamuriar, está na hora de agir. Não é a mesma coisa que: estou doente, então vai ao médico, por amor de Deus. Não estejam só a lamentar que não consegues fazer, que não estás a responder ao teu chamado. Faz alguma coisa. Então já não é tempo de lamuriar, é tempo de sermos intencionais na mudança. O próprio Paulo, ele vai nos dizer que, como é que é o texto? Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Isso acontece com todos nós, todos os dias. Mas Paulo mantém a sua intimidade com Deus para bater essa sua carnalidade. Então, nós possamos fazer a mesma coisa.
Tenho que vos contar uma história que me aconteceu esta semana. Esta semana o treino do judo foi... Ainda me doem as pernas e os braços, só para vocês terem uma ideia. Foi terça-feira, ainda me doem as pernas e os braços. Isto de ser cinto verde já tem outra coisa e... Bom, como alguns de vocês sabem, eu sou a única mulher da minha aula das 7 da manhã. E são todos homens grandes. E normalmente nós fazemos... O nosso tatame é um retângulo bem comprido. E nós fazemos o aquecimento na largura, não no comprimento. Mas esta semana acho que o mestre estava zangado connosco e mandou-nos fazer no comprimento. E tudo correu muito bem, né? Salta ao eixo, passa por cima, passa por baixo e tal. Estava tudo muito bem. Quando é a altura de fazer duplas, eu fiquei com um dos maiores, não sei porquê, não entendi, acho que ele estava zangado comigo naquele dia, e manda fazer uma corrida em posição de urso. Então, esta corrida funciona desta maneira. Eu tenho de estar de pés e mãos no chão, o meu companheiro tem de estar deitado no chão de barriga para baixo e agarrar-se ao meu cinto na zona da minha barriga, e eu tenho que correr assim, arrastando-o no comprimento. E eu comecei logo a dizer que isto é horrível, isto não é normal, isto não está a acontecer. E eu comecei aquilo, toda a gente a gritar, vai Xana, o mestre dizia, tu consegues, e o outro também dizia, está quase, e eu, chegou a um ponto que eu, esquece, morre. Parei, eles, Xana, fogo. Quando eu olhei, faltava quase nada para eu chegar ao fim. Assim, quase nada. O meu foco... Eu sentia a desilusão deles. Eles pensavam tipo, estavas quase. E eu já não sentia as pernas, já não sentia os braços, já não conseguia respirar. Eu só queria que aquilo acabasse. Mas quando eu me levantei e olhei, faltava quase nada para eu terminar. Eu pensei, bolas, se eu tivesse conseguido chegar. Se eu tivesse aguentado mais um pedacinho, eu tinha conseguido. Mas eu desisti. E às vezes nós estamos assim, né? A nossa caminhada com Deus. Ele traça uma meta para nós, uma rota. Mas já nos dói tantas pernas, já nos dói tantos braços. Quase não conseguimos respirar de dor. E desistimos. E quando vemos, estávamos quase lá. Fogo. Graças a Deus que Paulo e Barnabé não desistiram e seguiram o caminho, porque por isso nós estamos aqui hoje. Senão não estaríamos aqui. Mas alguns de nós ainda estamos realmente assim presos, né, na nossa caminhada. Nós ainda olhamos para aquilo que Deus nos mostra como crianças, vemos através de um espelho. Mas a promessa é ver face a face, amém? É ver face a face. É uma promessa, Deus é justo, Deus não mente, é promessa. Então, a boa notícia é que ao tornarmos-nos crentes, nós temos esse Espírito de Deus em nós, esse poder, essa capacidade de mudança. Está lá, nós temos tudo. Então vamos escolher mudar, temos que escolher mudar. Eu vou terminar com um texto de Francis Chan. Francis Chan é um dos meus pastores favoritos. A história dele de transformação é uma coisa que me marca, porque ele tem esta forma de viver o hoje a pensar no céu. Ele assim, é incrível a forma como ele olha para o hoje, o aqui e agora, a pensar no céu. Eu partilho isto muito com as meninas, né? Aquela história dele da corda, que nós vivemos este pedacinho aqui e depois o resto é que é a eternidade. Ou seja, eu acho que ele é muito incrível nesta forma de nos fazer mostrar que nós estamos aqui hoje para viver o que vivemos hoje, a preparar a nossa chegada ao céu. Então eu vou só ler aqui um trecho do livro que ele tem, que se chama Crazy Love, o Louco Amor, e mesmo no finalzinho do livro. Ele diz, por muito tempo na minha vida, eu não entendia o suficiente sobre o que significava desejar Deus, confiar no seu amor, a ponto de submeter as minhas esperanças e os meus sonhos. Eu vivia o tempo todo a tentar ser dedicado o bastante a Ele, mas nunca consegui fazer isso muito bem. Eu sabia que Deus queria tudo de mim, porém eu temia os resultados da completa rendição ao Senhor. Tentar com mais empenho não funcionava comigo. Então, aos poucos, eu aprendi a orar pela ajuda de Deus e Ele tornou-se o meu maior amor e desejo. Apesar dessa grande mudança de foco e de tom no meu relacionamento com Deus, eu continuo a lutar para me concentrar em Jesus todos os dias.
No entanto, há duas coisas que me ajudam a seguir em frente. Em primeiro lugar, eu lembro-me que se paro de buscar a Cristo, permito que o nosso relacionamento se deteriore. Em segundo lugar, eu lembro-me que não estamos sós. Mesmo agora, há milhares de seres no céu a assistir ao que está a acontecer aqui embaixo. Uma grande nuvem de testemunhas, como afirmam as Escrituras. E isso faz-me recordar que há muito mais coisas envolvidas na nossa existência do que somos capazes de ver. O que fazemos reverbera nos céus e até na eternidade. Ele termina com uma oração, que eu quero também que seja a minha oração. Então a minha esperança e a minha oração são no sentido de que cada um de nós, querendo ser parte da Igreja, acreditando também que parte da nossa responsabilidade no corpo de Cristo é ajudar a estabelecer o ritmo da Igreja, ouvindo, olhando o outro e reconhecendo, não é? Obedecendo e vivendo Cristo. Sabendo que Deus nos chamou para viver de maneira fiel e dedicada diante dele pelo poder do Espírito Santo. Tu não precisas de pregar, só precisas de pôr em prática na vida diária o amor e a obediência que o Senhor requer. Que esta seja a nossa oração também hoje. Que tenhamos consciência que não temos que ser a luz da ribalta naquilo que é a pregação da palavra ou o Evangelho. Basta sermos aquilo que Deus nos pede para ser, diariamente, com quem está à nossa volta. A mudança, a paixão, a determinação, a luta contra o mal, o milagre, a cura, a perseguição e a perseverança. São os exemplos que os discípulos nos deixam. Olha para a tua vida, como é que ela está? Como é que ela revela Jesus? Se não estás a mudar, é tempo de mudar.